E isso me lembra muito Gorgias, né? Dos seus tratados do não ser, né? Do seu tratado do não ser. Que ele vai dizer o seguinte, olha, nada é, mesmo se fosse, seria incognoscível, e se fosse incognoscível, não seria transmitível. Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais uma aula e mais uma aula com, né, o nosso querido Euclides e com os seus elementos, né? Mais uma vez, né? Esse cara aqui está visitando esses primeiros vídeos desse nosso canal, né? Desse nosso canal aí de ensino matemático, filosófico e tudo mais. E essa aula vem na esteira da última aula, né? Que era a construção dos números naturais, né? Do grande grupo dos números naturais, só que era uma construção por soma, né? Você vai lá adicionando, né? Uma unidade do lado da outra e tal, não sei o que, né? A unidade faz o número 2, e o 2 é o primeiro número, aquela coisa toda. Mas hoje a gente vai multiplicar os números e vai encontrando aí esses números multiplicados e ver o que pode acontecer com eles e o que não pode acontecer, né? E para isso, nós não temos como fugir do nosso querido Euclides, né? Porque ele vai definir aqui o que é número, o que é unidade e também o que é multiplicar. E antes da gente definir, né, de acompanhar a definição de Euclides sobre a multiplicação, vamos relembrar o que ele quer dizer com número, o que ele quer dizer com unidade, né? E aqui no seu livro 7, né, dos seus elementos, ele vai definir número como sendo a quantidade composta de unidades, né? Então, a gente vai escrever aqui o que ele quis, né, dizer com isso. Já apareceu aí na tela, né, a legendinha com essa descrição, mas nós vamos escrever aqui do nosso jeito, que é obviamente uma interpretação que não fugiu dessa definição dele. Então, ó, o que é o número, né? O número aqui pra gente é uma composição de unidades. Um certo destaque para a palavra unidade. Bom, eu sei o que é uma composição, já até mostrei, né? Eu só simplesmente vou lá, né, e vou compondo um número, vou adicionando um número. E unidade, o que é unidade? Euclides também define, né, essa palavrinha aqui, né, no mesmo livro, na mesma parte do livro, no capítulo 7, né, no livro 7, que unidade é aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma, né? Então, de certa forma, unidade é o que a coisa é, né? Então, caneta é a unidade desse objeto que eu estou aqui na minha mão, né? Mais uma vez aqui, quando eu tenho duas canetas, eu tenho duas unidades, né? Lembrando que o número 2 aparece na sua cabeça, porque na minha mão tem uma e outra, né? Uma está até aberta, ó. É isso aqui, ó. Eu não tenho... o algarismo condensa num símbolo só a quantidade de 2, mas na realidade o que você tem é uma e outra, né? Não são duas, né? E quando você adiciona a terceira caneta, de novo, o 3 está na sua cabeça, né? Os números estão na sua cabeça. Na realidade estão as unidades. Olha que interessante, hein? Então, ó, o que é a unidade aí, para a gente relembrar, né, o que o nosso querido Euclides quis dizer, né? Que é aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma. Então a gente pode pôr aqui que unidade no singular é tudo aquilo que pode ser dito um e uma. Para lembrar aí do gênero, né, dos gêneros da nossa língua, né? Uma caneta, um livro, né? Aqui os escritos do nosso querido Lacan, né? Então eu tenho um livro, uma caneta. Então tudo aquilo que eu consigo chamar de um é uma unidade, né? E multiplicar? Multiplicar é muito interessante, e eu até vou trocar de caneta, porque essa caneta aqui
já está fraquinho, né? Como vocês podem perceber aqui. E multiplicar? Como é que define multiplicar o nosso querido Euclides? Olha só. Um número é dito multiplicar um número quando quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado e algum seja produzido. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei se eu entendi muito bem. Por quê? Não é uma frase simples. Ele está definindo uma operação matemática, escrevendo ela no papel. Isso aqui, né? Já tem uma tradução, né? Já tem uma tradução envolvida, porque ele escrevia em grego, né? O próprio grego também deve ter mudado, não é o mesmo grego de antigamente, né? Mas também não deve ter mudado muito também assim, obviamente dá para entender alguma coisa. Mas é interessante que dessa definição a gente tem que extrair uma operação, que é uma operação muito comum à época dele, que ele está ensinando as pessoas, né? Ele está ensinando os seus alunos, ele é um professor, né? Não é diferente disso, né? Ele escreveu ali um grande livro, né? Estruturando tudo aquilo que ele e muito provavelmente os seus alunos mais brilhantes, seus alunos, ou então qualquer aluno mesmo, né? Contribuiu também. Isso aqui não é uma obra de um homem só, né? As pessoas mais interessadas com certeza participaram dessa criação aqui, mas é lógico que, né, que o título aí, né, que o livro leva o nome de uma pessoa só, né? Euclides, inclusive está até aqui, ó, a definição do Teorema de Pitágoras, né? Mas eu não vou ler agora não, porque senão a gente perde o foco. Então, ó, um número é dito multiplicar um número quando quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado e algum seja produzido. Então, ele está preocupado primeiro, né, que é o que ele escreve no final, é se existiu o número, se o número foi produzido, né? E o que significa o número ser produzido? Significa que ele está completo na sua frente, né? E lembre-se, isso aqui é geometria. Geometria é o estudo das formas. Então, eu vou trazer aqui para a gente as nossas unidades, né? Que eu posso chamar isso aqui de palito. Então, é tudo aquilo que recebe 1, né? Que pode receber 1. Então, isso aqui é uma unidade. Então, um número construído é isso aqui, né? Um número produzido, né? Ó, se eu faço uma produção numérica, vamos supor assim, eu tenho um número. Então, se eu fizer essa operação que ele está explicando e conseguir um número no final, eu produzi um número. Beleza. Não é uma coisa assim, né? Ó. É uma coisa ordenada. É um do ladinho do outro. No caso, né? Como nós estamos falando em medidas, é assim, né? Ó. Uma coisa assim, ó. Pronto, não vou até usar mais esses aqui. Ó, é uma coisa assim. Eu construo, tá vendo aqui? No livro, você percebe esses pontos, né? Ó, essas intersecções, essas uniões. Então ele está dizendo assim, está me preocupado com a construção do número, né? Mas, o que ele quer dizer com o que veio antes, né, dessa preocupação se o número foi ou não produzido? Ele está dizendo assim, olha, um número multiplicado por outro número, né, ou seja, quando eu digo que um número multiplicou o outro, é que o número multiplicado foi adicionado à quantidade de vezes que o número alvo tem de unidades. Então, ainda bem que está gravada essa fala aqui, porque não é uma fala óbvia, não é uma interpretação óbvia. Então, vamos pegar um exemplo que acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? Vamos colocar aqui no cantinho da folha o 2 vezes o 3. A primeira coisa que nós temos que fazer é decidir ou escolher quem é o multiplicado, né? Porque ele diz assim, ó, um número é dito multiplicar um número quando quantas são as unidades nele, ou seja, é um número. Quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Então, o outro número ganhou o nome na segunda frase aqui de multiplicado. Então, qual que é o multiplicado aqui entre o 2 e o 3? Bom, vamos prestar atenção na linguagem. 2 vezes 3. 2 multiplicado por 3.
Então o multiplicado é o 2. Então decidimos aqui, ó, que o multiplicado é o 2. Certo? Então, ó, quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Então quem é o nele aqui? É o 3. É o 3. Ah, então peraí. Então, ó, quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Ah, então peraí, então vamos pegar unidades. Já entendi. Vamos pegar aqui algumas unidades. Bom, 2 vezes 3 a gente sabe que é 6, né? Então eu tenho 6 unidades, tenho 6 unidades. Então vamos lá, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá. Quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Bom, então o que é o multiplicado? É o 2. Então o 3 é o número. Então o 3 está aqui na mesa. Então eu tenho que adicionar ao multiplicado o número de vezes que o número tem de unidades. Ah, então pera um pouco. Então o 3 eu tenho que multiplicar, eu tenho que adicionar esse número uma quantidade igual a 3 dos números 2. Então, 1, 2, 3. 6 mais 3, 9. Ótimo. 3 vezes 2, né, ou 2 vezes 3, é igual a 9. Olha que interessante. Ai. Bom, parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Eu estou seguindo o que ele escreveu. Eu interpretei certo? Não. Porque eu sei que 2 vezes 3 é 6. Né? Eu vou até escrever, que é para não gerar dúvidas. Eu sei que 2 vezes 3 é 6. Mas como é que eu encontro o 6 na definição de Euclides aqui? Né? Que vamos de novo, eu vou insistir. Eu sei que eu estou falando demais essa frase, né? Mas vamos de novo, ó. Um número é dito multiplicar um número quando quantas são as unidades nele. Então quer dizer que esse número tem uma certa quantidade de unidades, né? E a gente já sabe que esse número é o 3, porque o multiplicado é o 2. Então vamos pôr aqui as unidades do 3. Então aqui, ó, vamos lá. Quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Então me parece que o multiplicado, sendo ele o 2, eu estou querendo dizer o quê? Ó, como eu tenho 3 unidades aqui, eu somo ao número multiplicado ele mesmo essa quantidade de vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Agora eu cheguei à conclusão de que 2 vezes 3 é 8. Aí você fala, pô, de novo, mano. De novo. Por que de novo? E essa aqui a gente diminuiu, né? De 9 foi para 8, né? Porque olha só, existe um número que é ele mesmo, que é o 2, que é o multiplicado, que pela linguagem, veja, ele fala assim, eu tenho que somar um número. Eu tenho que somar número a quem? A ele mesmo. Então tá aqui o primeiro 2. E aí eu somo para cada unidade do número, né? Tá aqui. Para cada unidade do número, eu somo um multiplicado a ele mesmo. Só que esse ele mesmo não pode existir, né? Senão dá errado a conta. 2 vezes 3 dá 8, ou então dá 9. Então essa é a grande dificuldade que nós temos em interpretar as coisas. Ainda bem que a gente sabe que 2 vezes 3 é 6. E por que a gente sabe que 2 vezes 3 é 6? Porque, veja, quando eu paro para pensar, não tem como não ser, né? Não tem como não ser. É que, bom, é que a gente já sabe, então isso atrapalha um pouco. Infelizmente atrapalha um pouco. O 2 e o 3, né? O 2 vezes o 3 sendo igual a 6 já está na sua cabeça. Então isso atrapalha um pouco. Mas também é o que nós temos para hoje, né? Mas veja que aqui existe um número oculto, que é de certa forma é o 0, né? E isso aqui, esse 0 aqui, começando a brincadeira, vai ser muito importante, curiosamente, milênios depois, nas linguagens de programação.
Por isso que são linguagens de programação, porque a depender da operação lógica que você está usando no seu programinha, você precisa começar pelo 1 ou pelo 0. Você não pode começar por qualquer outro. Se você começar uma operação que tem que ser o 0, você começar pelo 1, você vai errar. Você vai pôr uma página a mais, uma linha a mais, uma coluna a mais, um arquivo a mais. Ou então, se você colocar 1 onde era para colocar 0, melhor dizendo, você colocar 0 onde era para ter colocado 1, você vai ter alguma coisa a menos. Ou então não vai funcionar mesmo. Né? Espero que esteja coerente com o que eu acabei de falar. Né? Mas entende que existe um número oculto aqui. Mas é aquela coisa, esse texto aqui, ele já foi traduzido. O próprio ato de falar, de construir um texto, é se alienar da realidade. Então, quando Euclides falava isso e mostrava a operação aos seus alunos, é uma coisa. O pessoal entendia porque existe uma construção ali. Né? Euclides está construindo na frente deles e está falando. Agora, quando ele escreve no papel e alguém que não acompanhou a parte prática vai ler, ele tem uma certa dificuldade, mesmo sabendo grego. Mesmo sabendo grego. Mesmo sendo fluente, tendo nascido no idioma grego, etc. Aí ele escreve no papel, né, faz o livro. Esse livro viaja 2.000 anos, 2.200 anos do futuro, é traduzido para o português, porque essa tradução aqui é direta do grego, né? Então o tradutor, que é, se não me engano, é o Edson Irineu Bicudo. Então o Irineu Bicudo, ele traduziu do grego, do mais próximo do original. Também tem essa. Teve um monte de cópia, não é original. Cópia pelo menos em grego. Então, esse texto aqui, ele vai perdendo consistência. Se é, né? Não consistência, né? Ele vai perdendo a essência dele. Se é que essa essência existiu. Porque lembra, a primeira parte é o Euclides dando aula para os seus alunos e mostrando a operação na frente. Falando em grego. Talvez até fosse mais fácil. Mas como foi traduzido, né, como foi escrito, porque, de certa forma, escrever é traduzir. Né? Eu estou traduzindo um ato, e o tradutor já se envolve, ele não é neutro. Né? O tradutor, que eu digo, o intérprete da situação. Quando você narra um fato, você não narra de forma neutra. Você narra com aquilo que você tem, com o seu viés, com todo o seu ser. Ou como diria Lacan, né, com o falacer, porque você é o falacer. Né? Então, quando você escreve, você já perde um pouco. Quando você traduz, você perde mais ainda. E isso me lembra muito Gorgias, né? Dos seus tratados do não ser, né? Do seu tratado do não ser. Que ele vai dizer o seguinte, olha, nada é, mesmo se fosse, seria incognoscível, e se fosse incognoscível, não seria transmitível, né? Seria intransmitível. O que ele quer dizer com isso? Ó, nada tem essência. Se tivesse essência, você não teria como conhecê-la. Né? A essência última desse texto, e qualquer outro, tá? Lacan também. Escreveu lá na década de 70, 80. Quando ele estava falando para os seus alunos nos seus seminários, o pessoal absorvia muito mais fácil, né? Tinha capacidade de absorver de muito mais facilidade. E escreveu, velho, o próprio autor às vezes esquece. Quantas vezes você se esquece, né? Você escreve e aí você não se reconhece no que você escreveu, né? Então isso acontece para qualquer coisa, né? A matemática é um pouco mais fácil porque tem que você provar, né? Que nem aquilo, 2 vezes 6, aquela coisa toda. Mas, voltando aí a Gorgias, né? Ele vai dizer que nada tem essência. Se tivesse, ela seria impossível de ser conhecida. Incognoscível. Agora, mesmo se fosse cognoscível, se chegou na essência última da coisa, você não transmite para ninguém. Olha que interessante, hein? Né? Multiplicando com Gorgias e Euclides. Né? Muito legal, muito legal. Bom, já nem sei o que eu estava falando. Então, vamos fazer uma tradução nossa do que está escrito, né? Uma interpretação nossa do que está escrito, para a gente aí avançar para a próxima folha, né? Então, o que é multiplicação?
ou, se você preferir, multiplicar. Bom, ainda recorrendo a Euclides, até nas próximas definições aqui, ele vai fazer uma coisa que nos ajuda bastante. E quando dois números, tendo sido multiplicados entre si, faço algum, ou seja, fiz a operaçãozinha aqui que está em vermelho, né? Quando eu fiz essa produção, quando eu fiz essa multiplicação, o produzido é dito plano. E os lados dele, são os números que foram multiplicados entre si. Ah, então é interessante o que ele está falando, né? Agora a gente vai apresentar a multiplicação, né? Ó, a multiplicação está falando assim, ó, quando você pega dois números, vamos pegar o número fácil. Vamos pegar o número 2 e 3. Aqui tem espaço, vai ficar bem bonitinho. Então eu peguei o número 2 e o número 3. Com eles eu fiz um plano, né? Eu fiz uma folha. É uma folha, né? Aqui, ó. DK vai aparecer um pouco mais tarde, mas é isso aqui, ó. É isso aqui. É uma largura, né? É um comprimento e uma largura, ou então, sei lá o quê. Enfim, uma altura, sei lá. É uma dimensão contra dimensão. É um número contra número. Então eu fiz um plano. E aí os lados desse número são os números multiplicados entre si, como ele mesmo escreve. Mas o que é interessante é que a gente pode fazer uma coisa assim. Ó. Nós podemos fechar a figura, que é justamente a ideia de produzir. Né? Demorei um pouquinho, mas falei, né? Ó. A produção de um número é justamente fechar a figura. Nós estamos falando de geometria. Lembra? Não é matemática isso aqui. É geometria. Não é álgebra. É geometria. Então eu multipliquei esses números. Agora, como é que eu sei que dá 6? Fácil, ó. Pegando mais unidades aqui, ó, eu preencho a figura. Vai aparecer um retângulo, vai aparecer outro retângulo aqui, né? Vai aparecer um retângulo e um quadrado, né? Quando eu olho para as unidades, eu encontro aí 6. 6 o quê? 6 vazios, né? 6 números vazios. De repente, o número que era uma coisa composta, né? Ainda é, né? Vou pegar aqui. Que era uma coisa composta. Aqui o número 3, vamos pôr mais um pouquinho para ficar mais evidente. Que é uma coisa que você pega, agora é uma coisa que você cerca. Né? Vou até por aqui. É uma coisa que você cerca, é um vazio que você cerca. Mesmo no quadrado, né, no retângulo vazio, completamente vazio, a gente, né, encontra que é um grande vazio mesmo. Né? Até lá, inclusive, é a evidência, né, a constatação que é um grande vazio. Eu estou lidando agora com vazios. Ou, se você preferir, eu estou lidando de tal forma que é com o total preenchimento, né? Porque é um plano. Né? É um plano. Essa folha aqui está totalmente preenchida. Olha que interessante. Essa folha aqui está totalmente preenchida. Né? Então, quando eu tiro esse negócio aqui, quando eu não acuso os extremos, os limites e tudo mais, eu percebo aí um completo preenchimento. Mas pelo quê, né? Pelo vazio, né? Pelo papel e tudo mais. Né? Mas, o que é multiplicar? Né? Que é isso que nos interessa aqui. O que é multiplicar? Ora, multiplicar é fazer retângulos. Né? Multiplicar é fazer retângulos. Então é isso que a gente precisa para ir para a próxima folha. Entendeu? Uma introdução um pouco longa, você vai ver que a próxima folha vai ser muito mais curta. Né? Mas a gente precisava, né, definir o que era número, o que era unidade, para saber o que fazer, né, com a multiplicação, né, o que era essa coisa de multiplicar. Aí você aprendeu também a multiplicação euclidiana, juntamente aí com Gorgias, para você saber, né, e você se aproximar desses autores interessantíssimos. Né? Gorgias, infelizmente, pouca coisa sobrou, né? Mas eram debates que circulavam lá na Grécia, de Platão, pré-Platão, do Parmênides, do Sócrates, daquela turma toda. Mas vamos para a próxima folha, porque ainda nem começou a nossa aula, sabe? Foi uma grande introdução. Depois dessa longa introdução, nada mais justo do que já escolher o nome da aula, né? Acho mais justo e mais pertinente, cabível e tudo mais. Então eu vou fazer uma sugestão bem simples, né? Que é multiplicando com os naturais. Olha só, isso aqui ficou até mais legal.
né, do que multiplicando os naturais. Não. Multiplicando com os naturais. Ponto de descanso. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Então, temos aqui as nossas unidades. E vamos pro primeiro número, né? Que a gente sabe que é o 2. Mas, vamos fazer a unidade primeiro. Que é o quê? Unidade com unidade. Vamos fechar a figura. E a gente tem o nosso primeiro vazio, né? Nós temos aí o nosso primeiro vazio. Nosso primeiro quadradinho vazio. Aqui é interessante, né? De como que o 1 é vazio, né? A unidade, o 1. Primeiro que eles se confundem matematicamente falando, né? Algebricamente falando, geometricamente falando, né? Mas é interessante notar que hoje em dia se pauta muito no indivíduo, né? Vamos filosofar um pouquinho aqui. O 1 é vazio, gente. O 1 é vazio. Bom, os números são, né? Mas olha, o 1 não faz nada. O 1 se confunde com a unidade, né? O primeiro número, sendo números, as composições de unidades, né? O primeiro número é o 2, não é o 1. Né? Então, é no 2 que começa a brincadeira, não é no 1. Né? Pitágoras, lá de Samos, ele vai dizer que não acredita muito no 1. Né? O 1 é evidente demais. Né? E hoje em dia, a gente vê o quê? Né? Seja você mesmo o seu chefe, né? Seja você mesmo o seu patrão, né? Seja você mesmo o seu professor, seja você mesmo o seu amor, né? Ame você mesmo, né? As coisas estão meio ruins na sua vida, não, é porque você não se ama o suficiente. Pô, o amor tem que sair de você. Opa, joguei a unidade lá. O amor tem que sair, né? O amor não fica, não é uma coisa narcísica, né? Pô, lembre-se do velho Freud, né? O narcisismo. Ele em alguma dose é fundamental e ele é estruturante. Mas, pô, amar a si mesmo, como é que funciona isso, né? É um novo jargão, né? Não é muito diferente de você dizer assim, que você não aceitou Deus no coração. Quando você não se amou o suficiente, essas coisas estão esquisitas. Quando você não tem Deus no coração, as coisas estão esquisitas para você, né? Então não é muito diferente. É um discurso vazio, que não significa, né, não significa muita coisa. É até um pouquinho melhor, que pelo menos te faz olhar para si, né? Mas ainda assim, esse si, né, esse si mesmo, é um outro, como diria aí Lacan, né? O eu é o outro. Então amar a si mesmo é amar um outro, né? Então ainda assim vem o 2, né, que é o primeiro número. Por quê? A psicanálise, né, tem a clivagem do eu e tudo mais, consciente, consciente. Aí o Lacan vai botar o nobo-robiano, né, o borromiano, né, com os registros do simbólico, imaginário e real, tá? Mas isso aí é outro papo, tá? Mas não cai nesse papo de que seja você mesmo, não, seja você mesmo, ser você mesmo é importante. Mas seja você mesmo o seu chefe, seja você mesmo, né, o seu patrão, o seu amor, o seu amigo, sei lá o que, tá? Porque o 1 sozinho não faz nada, certo? Bom, então, vamos para o próximo número aqui, o 2, né? Colocar mais uma unidade e completar a figura. Pronto, o nosso primeiro 2. Aliás, o nosso primeiro número. De certa forma, é o primeiro 2, né? Mas é o nosso primeiro número multiplicado, né? O primeiro plano, né? 1 por 2. Quantos quadrados eu tenho? 2. E não forma um retângulo? Sim. Então, cada quadradinho é uma unidade, né? Veja como eu não saí da soma, né? Porque é uma unidade ao lado da outra, né? Por mais que a unidade seja vazia agora, né? Seja aí uma área limitada, né? Cercada por fronteiras, né? Ela tem uma área aí cercada por limites e tal. Agora, para onde nós vamos? Que nós estamos construindo, né? Qual caminho tomar, né? Se eu vou para cá, eu vou ficar fazendo o que a gente já fez, né? 3, 4, 5, que é justamente compondo os números pela soma. E a gente está multiplicando com os naturais. Vou até fazer um adendo aqui, né? Pronto. Você pode ler aí das duas formas. Eu gosto dessa brincadeira aí, né? De pôr na mesma frase com 2 significantezinhos aí, ou um só, não sei, né, para brincar com o sentido delas, né, multiplicando os naturais ou multiplicando com os naturais.
Então, se nós formos para cá, a gente cai na soma. E a gente vai multiplicar. Então vamos para baixo. Né? Então, ou para cima, né? Mas enfim, vou para baixo né? Por causa da disponibilidade do papel. Então eu faço mais uma figura. Pronto. Eu produzi um número? Não. Eu preciso completar a figura. Ah, que legal. Pronto. Agora eu fiz o 2 vezes o 2. 4. E o 3? 3 não apareceu, né? O 3 não é isso aqui, né? Isso aqui não é uma multiplicação, né? Lembra, ó? Se fizer algum, não é uma multiplicação. Não saímos da soma. Mas isso aqui não é uma multiplicação. Inclusive, esqueci de falar uma coisa. O nosso querido Euclides, ele não se preocupa em definir o que é soma. Ele se preocupou em definir a multiplicação, né? Para a gente lembrar aqui, onde é que ela está? Livro 7 está aqui. Né? Ó, um número é dito multiplicar outro número quando quantas são as unidades nele, tantas vezes o multiplicado seja adicionado. Né? Ficou uma coisa meio confusa, mas ele definiu o que é multiplicar. E somar? Ele não define o que é soma. Né? Porque a gente não saiu da soma. É 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 4. Só que estão formando uma figura. Né? E o 3 a gente perdeu, né? De certa forma. Então veja, ele define em outro momento, que eu vou até mostrar o Descartes, a importância do Descartes. Né? Ó, ele não define, na verdade, ele apresenta como sendo óbvio, né? Porque ele está aqui na noção comum, né? Nas noções comuns do livro 1. Ele começa definindo o que é ponto e depois o que é linha, né? Ponto é aquilo que de nada é parte, legal. E linha é comprimento sem largura, muito interessante, né? Mas isso aqui a gente vê outro dia. Mas o legal é esse aqui, ó. Ele vai usar as noções comuns, como dizendo assim, ó, todo mundo já sabe, noção comum também é filosofia. Ele vai usar as noções comuns, né? Ele vai usar as noções comuns. Noções comuns fazem parte da filosofia. E qual é essa noção comum? A própria adição. Né? A própria adição. Eu não preciso esquentar minha cabeça para saber que essas duas, né? Que essa unidade ao lado da outra estão sendo adicionadas, formando um 2. O 2 acontece na sua cabeça. Porque no papel nós temos apenas as unidades. Mas a adição é feita pela sua cabeça, pela sua mente. Pela linguagem, diria Lacan, e pela condensação, diria o Freud. Né? O algarismo 2 é uma condensação dessas coisas aqui. Mas isso aí é outro assunto. Né? Então, como é que ele apresenta as noções, né? A noção de adição? Dentro das noções, dentro de outras noções. Ó, é aquela coisa da bonequinha russa, né? Uma coisa dentro da outra, que também tem muito a ver com Lacan, né? Que o significante aponta o sujeito para outro significante. E nunca para alguma coisa de fato, para uma essência, para um conteúdo. Não. É definição, atrás de definição, conceito, significante. Né? Então o que ele faz aqui na noção comum? Ele diz assim, ó. Caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais. Então ele usa adicionadas como qualquer coisa. Ele não precisa explicar o que é. Não é uma operação para ele. Não é uma operação digna de ter uma definição específica, como é o caso da multiplicação. Não é. É óbvio, é comum. Todo mundo sabe, né? E aí a gente lembra de Descartes, né? Ó. Ele vai abrir o livro que funda a matemática, que ele pega esse negócio aqui, não esse livro exatamente, mas a geometria que começou com esse livro, né? Bom, começou com os babilônios, né? Mas foi compilada nesse livro aqui. E ele vai juntar a álgebra dos árbitros, que a gente já viu bastante, inclusive vimos a álgebra desse livro aqui. E ele vai dizer o seguinte, ele vai escrever o seguinte, né? Que o bom senso é a coisa melhor dividida no mundo, pois cada um se julga tão bem dotado dele, que ainda os mais difíceis de serem satisfeitos em outras coisas não costumam querê-lo mais do que tem. Ou seja,
todo mundo tem bom senso suficiente. Tá todo mundo certo. Diferentemente de Platão, que vai dizer que tá todo mundo errado e que a coisa certa mesmo tá lá no mundo das ideias. Olha essa aula, hein? Gorgias, Platão, Descartes, Freud, Lacan. Puta merda. É foda, é foda, é foda. E aí ele continua. E a esse propósito, é isso que ele falou, que tá todo mundo certo, não é verossímil que todos se enganem. Então olha só que interessante, né? O Descartes, ele vai dizer o seguinte, vê, tá todo mundo certo, só que como é que eu sei quem tá mais certo que outros? Né? Quem tá mais certo que todo mundo? Não sei. Como é que eu sei? Aí ele vai inventar matemática para decidir quem que tá mais certo. Que a coisa mais pura é uma tentativa, Lacan vai fazer isso, né? Ele vai matematizar a psicanálise justamente para tentar torná-la mais didática, mais limpa daqueles ruídos das pessoas, as palavras, né, do sentido, aquela coisa louca. Não, vamos ficar no significante, né, vamos ficar num, né, porque ele pegou uma psicanálise já meio que corrompida, né, já meio distanciada do que Freud gostaria que tivesse sido, ou do que Freud fazia, ou do que Freud pensava. Então ele vai matematizar essa coisa toda justamente para tentar limpar, purificar, de certa forma. Não sei se conseguiu, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o importante é que ele tentou e produziu bastante, né? Então esses caras todos aí estão, né, fazendo com que a gente aprenda mais e fique meio louco, né? Freud, Lacan, Gorgias, todo mundo na mesma aula. Mas enfim, faz parte, né? Bom, então a gente já sabe que o que é somar é evidente, né? Adicionar não sei o que, e a gente sabe que é multiplicar. E agora a gente chegou no 4, certo? Vamos fazer outra coisa? Vamos adicionar? Vamos adicionar mais uma unidade. Adicionei outra unidade e fiz número, né? Tá uma figurinha completinha, que é o que a gente já viu, o 2 vezes 3. Só que aquela coisa, se eu continuo para cá, eu vou escrever os números múltiplos de 2, né? Os pares. E querendo ou não, todos os pares estão aqui. Bom, e se todos os pares estão aqui, todos os ímpares estão aqui? Peraí. Não. 3, 6, 9... Ah, não. Todos os ímpares não. Não, porque tem os números primos. Né? Não estão, não. Mas estão, com certeza, todos os múltiplos de 3. E para onde vai isso aqui? Para o infinito. Para onde vai isso aqui? Para o infinito. Então, se eu olho a soma, eu divido os números naturais daquele jeito que você já viu. Com aquele esqueminha bonitinho e tal, com 2 que o 2 faz parte do primo, né, dos números primos e dos pares, aí os outros primos que são ímpares estão dentro dos ímpares, e aí todo mundo está dentro dos naturais com né, aquela coisa que você já viu. Aqui eu já estou vendo que para cá tem infinito e para cá tem infinito. Pelo menos em ideia, né? Pelo menos em potência. Eu consigo realizar isso? Não, porque o meu número de unidades é limitado. Mesmo se o mundo inteiro concentrar forças para construir esses palitinhos e a gente construir juntos, não vamos chegar no infinito. Vamos chegar, obviamente, num número muito grande, mas não no infinito. Ele vai ser múltiplo de 2, ou então vai ser primo, ou então múltiplo de alguma outra coisa, né? De algum outro ímpar. Né? Lembrando que todos os pares são múltiplos de 2, porque o número 2 é primo. Então, se for para cá infinito, para cá infinito. Mas vamos descer, né? Vamos descer e escrever mais um número, construir mais um número. Que é retângulo, né? Tem um retângulo, vamos fazer mais uma coisa aqui. 3 vezes 3. Apareceu 3, né? Olha só que interessante. O 3, ele apareceu na construção, mas não na multiplicação, né? Ele apareceu na soma, né? Porque eu somei para cá. O 1, né? E para baixo também. Aliás, para baixo, né? Que o 3 já estava aqui, mas agora eu tenho... a primeira vez, né? Foi aqui em cima. Então, o 3, ele só aparece na construção. E, curiosamente, o 3 é primo. Olha só, a gente foi pro 2. Do 2, fizemos o 4, né? Lembra? Do 2, fizemos o 4. Pulamos o 3. Aí apareceu o 3. Com o 3, apareceu também o 6. Né? O 6 é um múltiplo. Ele é um número multiplicado. Ele é um múltiplo de 2 por 3. E aí, quando eu adicionei o 3, eu pulei o 7 e o 8 e encontrei o 9. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontrei o 9. E o 8?
O 8 estava para cá, né? Estava para cá no múltiplo de 2. Então nenhum outro... não, vai aparecer um onde para aqui, sim, para o próximo, por exemplo, é 16. Né? Porque o 16 é um quadrado. Né? Mas, ó, o 9, ele apareceu aqui. E a gente pulou. Né? Vamos fazer uma listinha? Olha que interessante. A gente construiu o 1, que não é número, então não conta. Então a gente foi do 2. Do 2, a gente pulou pro 4. Do 4, a gente foi pro 6. Não é isso? Ó. 2, 4, 6, 9. E o próximo número? 12. Não é? Porque eu coloco aqui mais 3. Não é? Fica 1 mais 3 mais 1. E eu acabei somando 3. Né? Então eu for pro 12. E aí pro 12, será que eu tenho unidade suficiente? Eu acho que eu tenho. Pro 12, eu fui pro 16. Olha só que interessante, eu vou dando saltos, né? Eu vou dando saltos. E o próximo? O próximo seria o 20. E depois, 25. Que eu coloco aqui mais 4, aí dá 4, 8, 12, 16, 20. Depois eu boto 5 embaixo, dá 25. E eu notei, olha só que interessante. Eu notei o seguinte, que alguns números são quadrados, né? Olha que interessante. Qual seria o próximo aqui, só para completar? 25, 30. Depois 36, que também é quadrado. Então tem alguns retângulos especiais. Quais são? Qual é a especialidade desses retângulos? Ter todos os lados iguais. Aí eu chamo de quadrado. Agora, qual que é a relevância disso aqui? E não sei se você percebeu onde vai dar isso aqui, né? Que não é exatamente o que a gente viu, né? Mas isso aqui, aliás, isso aqui é exatamente o que a gente viu. Mas o que eu tô querendo mostrar é que isso aqui vai dar uma coisa chamada tabuada, que é uma tablinha, né? Uma tabuazinha, né? Porque como esses números aqui vão aparecendo sempre, aí você fala, mas peraí, aparecendo sempre aonde? Na agricultura. Porque eu pego uma sementinha, vou até for. Ó, plantei a sementinha, plantei a sementinha, plantei a sementinha, plantei a sementinha, plantei a sementinha. Quantas eu plantei? Corre pra cá, 4 vezes 4. Plantei 16 sementinhas. Olha que legal. É importante saber disso? Claro. Quanta comida eu vou ter? Tem que alimentar o povo, né? Naquela época, pelo menos. Hoje não se preocupa muito com isso, né? Hoje o pessoal passa fome mesmo. Capitalismo, aquela desgraceira completa. Mas naquela época ainda tinha uma certa preocupação. Também tinha problema, tá? Também tinha problema. Mas eu tô percebendo padrões e esses padrões sempre se repetem, né? Então eu sempre planto alguma coisa assim. Isso aqui vai desembocar no Teorema de Pitágoras, né? Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ó. Um belo dia, alguém percebeu o seguinte, né? Que esse mais esse igual a esse aqui. 9 mais 16 é igual a 25. Então, o Teorema de Pitágoras vai surgir em algum momento da história porque alguém percebeu, que talvez nem tenha sido Pitágoras, mas que alguém percebeu que alguns quadrados somados dão a área do outro. Mas isso aí num triângulo, uma coisa melhor, uma coisa mais, né, mais bonitinha, tal, nessa, né, essa coisa tosca. Mas a gente está fazendo aqui, primeiro, que é a tabuada, né? Porque, veja, como é que a gente começou a tabuada? Né, ó, vamos fazer aqui, né? Agora a gente já pode até desmanchar isso aqui, né? A gente começou como, né? A gente começou com 2 vezes 1, né? Aí depois foi 2 vezes 2. Aí 2 vezes 3, 2 vezes 4, que dá 8. Nós construímos isso, né? Mais 2 vezes 5, que é igual a 10. Fiz a primeira coisa. Tá torto? Tá, me desculpe, mas é assim mesmo, né? Fiz aqui o 10. Por que eu parei no 10? Tenho 10 dedos nas mãos. Preciso ir além disso? Não. Muito interessante. Aí a próxima, né, ó, é a do 3, né? Que eu somo a esse cara e faço tudo de novo. Pego aquele 3 e vou para baixo, né?
Então fica 3 vezes 1, preciso pôr? Não. 3 vezes 2, eu preciso pôr? Não. Por que não? Por que não? Porque 3 vezes 2 é 2 vezes 3, né? 3 vezes 2 é 2 vezes 3. Eu só inverti. Né? Inverti não. Só girei. Né? Pronto, sim. Não é isso? Então, eu não preciso partir do 3 vezes 2. Mas eu parto do 3 vezes 3. Tá vendo como o 1 é inútil? Eu podia ter partido do 2 vezes 2. Economizado o espaço. Mais 3 vezes 3, 9. E vai. Aí, né? Aí o 4 já parte do 4 vezes 4. Aí o 5, aí o 6 vezes 6, 36. Então desse jeito eu vou construindo toda a tabuada. E aí eu vou percebendo que os números primos são justamente aqueles que não aparecem aqui. A tabuada não tem primo, a não ser, obviamente, na construção, né? Porque, veja, o 2 é construído e o 3 também, dá 6. Mas o 3 e o 2 não são multiplicação de outro. Eles não são multiplicação de outros números, né? Vai aparecer, por exemplo, 5 vezes o 7, que dá 35. Mas o 5 e o 7 só aparecem construindo. Né? Por isso que eles são os construtores de todos os outros. Porque eles você constrói, mas com eles você constrói os outros. Né? Muito, muito interessante. Né? E olha que bacana isso aí. E aí você percebe que os primos são justamente aqueles números que só realmente são construídos pela soma de unidades. Né? O 3, né? o 5, o 7 e tal. E aí, dentre esses números, alguns, né, são quadrados, alguns, né, isso aqui tudo, né, são os quadrados perfeitos, que é um caso particular, né, do retângulo. Certo? Entendeu? Espero que você tenha gostado. Foi bastante filosófica essa aula, né? Eu adorei. Queria ter tido essa aula quando eu estivesse na escola, na faculdade, né? Com perdão do narcisismo aí. Mas eu acho que a gente entendeu algumas coisas aí. Certo? Então, até a próxima. Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Tchau.